Olá, bem-vindo. Eu sou Haroldo Maranhão e este é o canal Vejam os Sinais, um lugar em que eu procuro compartilhar com você o que eu aprendi ao longo dos anos na Bíblia acerca dos últimos dias, e eu quero contribuir então com os seus estudos, né? Se você está num canal como o meu, se você está gastando um tempo aí zapeando pela internet, veio cair aqui ou já esteve aqui outras vezes, é porque você tem interesse no assunto. Então eu quero contribuir com você e que Deus me ajude para ser útil e ser bênção, né, ao seu coração. O que eu tenho procurado trazer como conteúdo para cá, para a sua reflexão, são textos da Bíblia que combinam com o cenário dos últimos dias ou que nos ajudam a compreender melhor tudo que a Bíblia nos fala acerca desse tempo em que vivemos, não é? Então, eu quero começar trazendo para você hoje esse texto ou esse conteúdo, arrebatamento, a manifestação do Senhor. Eu poderia acrescentar algo mais como que o arrebatamento da sua noiva representa a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. E para isso eu quero começar lendo a Bíblia e quero também desenvolver lendo a Bíblia. Se você puder aí estar acompanhando comigo, você pode tanto assistir o vídeo direto e depois voltar e pegar a sua Bíblia e acompanhar. Acho que se você puder acompanhar comigo direto e voltar para os textos, pode ser legal, que hoje eu vou ler bastante textos, né? Para que a gente fique com algo bem claro. Então, quando Jesus estava começando a preparar os seus discípulos para a sua morte, ele chega no Evangelho de João, capítulo 14, há um texto muito conhecido de todos nós, uma sequência muito conhecida de todos nós que conhecemos a Bíblia, que conhecemos a Jesus, não é? E ele diz o seguinte, a partir do versículo 1: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Antes de mais nada, no começo eu quero dizer que esse texto, eu sei que ele já foi usado por muitas pessoas para dizer que a casa do Pai tem muitas moradas e que então todas as pessoas, mesmo aqueles que creem diferente, aqueles que pensam diferente, têm outra forma de fé e de expressões de crença, todos estarão na casa do Pai, porque na casa do Pai há muitas moradas. Se parasse nesse versículo aqui, podia dar essa ideia, mas o que é justo e coerente é ler o texto e o contexto. Então, seguindo nessa linha, no versículo 6, Jesus diz o seguinte: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, disse Jesus. Então, as muitas casas que há, as muitas moradas que há na casa do Pai, têm acesso apenas àqueles que chegam ao Pai através de Jesus o Cristo. Nem a religião evangélica pode levar as pessoas ao Pai, quem leva ao Pai é Jesus. Então, esse texto tem que ser lido e entendido dentro do seu contexto apropriado. Mas veja que Jesus, ele está falando o quê? Eu vou preparar-vos lugar e vou voltar para levar vocês comigo, para que onde eu estou estejais vós também. Então, nesses textos, Jesus está falando algumas vezes, ele fala da sua morte e ressurreição, se você ler o capítulo inteiro, mas outros momentos ele fala da sua volta, ou antes da sua volta, da sua vinda, porque a vinda do Senhor Jesus é para o encontro com os seus nos ares. Somente no fim da grande tribulação é que Jesus volta e realmente vem para estabelecer o seu reino, para estabelecer a sua justiça, para se manifestar como o Senhor Todo-Poderoso que destrói as obras do anticristo, do falso profeta, prende Satanás por 1000 anos e começa a reinar aqui na terra. Então nós precisamos separar os conceitos, eu quero fixar esse conceito com você, porque se você continuar comigo no capítulo 14, você vai ver que Jesus, ele fala alguma coisa interessante, quando ele chega aqui no versículo 18, ele diz: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então, nesse contexto de falar voltarei para vós outros, ele diz, logo em seguida no versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então veja que o Senhor Jesus, ele considera que alguém o ama quando guarda os seus mandamentos. E aqui muitas vezes nós confundimos aqui com os mandamentos, os 10 mandamentos ou a lei. E aí nós falamos, estou na graça, eu não tenho que guardar nada. Mas se você reler os evangelhos, você vai ver em vários lugares o Senhor Jesus dando ordens. Ele dizendo faça algo ou não faça algo, esta é a palavra do Senhor. Então nossa forma de expressar o nosso amor por Ele é guardar os seus mandamentos. Então, aquele que tem os seus mandamentos, é a estes que ele vai se manifestar naquele dia. Veja, interessante,
É claro que esta manifestação do Senhor Jesus está ligada à conversão a Jesus Cristo. Quando nós nos convertemos a Ele, Ele se manifesta a nós. Nós temos uma revelação da experiência com Ele, temos uma revelação da sua pessoa, é uma experiência pessoal e não religiosa. Mas Ele não apenas Ele se manifesta ou se manifestará, ou se manifestou naquele dia que nós recebemos a Cristo, mas Ele vai se manifestar no dia do arrebatamento. E é este contexto que eu quero trabalhar com você aqui neste vídeo. Abra comigo também em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4, para você ver que Pedro nos fala: ora, logo que o Supremo Pastor, Jesus Cristo, se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Então, quando a manifestação do Senhor ela é dada àqueles que esperam e guardam os seus mandamentos, um dos ingredientes é recebermos coroa, galardão. E é interessante que quando a gente avança um pouquinho nos ensinos de Paulo, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 a 8, Paulo diz o seguinte: se é de fato justo para com Deus que Ele dê paga tribulação aos que vos atribulam, e para vós outros que sois atribulados juntamente, alívio juntamente convosco, quando do céu se manifestar o Senhor com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Então veja que o Senhor está dizendo que a manifestação, está falando através de Paulo que a manifestação do Senhor Jesus, ela acontece com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao seu evangelho. Ou seja, ele se manifesta então para os que são dele, ele se manifesta com coroa, mas ele se manifesta também fazendo uma separação e tirando de um tempo de tribulação aqueles que são dele, e ainda assim começando a trazer vingança sobre os que não conhecem a Deus e sobre os que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que ele está falando de dois grupos aqui, eu vou tratar isso mais na frente, mas ele está falando dos que não conhecem a Deus. Então esses não podem obedecer o Evangelho porque não conhecem. Eu creio que aqui não está falando de não está falando de ênfase, mas ele está falando de dois grupos de pessoas, um grupo que não conhece a Deus, outros que conhecem a Deus, conhecem o Evangelho, mas não obedecem. Eu vou voltar a esse conteúdo mais para frente nesta série. Há um outro momento em que o Senhor revela algo acerca da manifestação do Senhor, está ali no livro de Tito, na carta a Tito, e nós lemos no capítulo 2, versículos 11 e 12, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu e zeloso de boas obras. Então veja que novamente o Senhor está buscando boas obras. Isso é o que nós encontramos nas cartas de Jesus Cristo à igreja, às igrejas. Em 5 das 7 cartas ele fala: conheço as suas obras. Então Jesus vem ver as nossas obras depois de salvos. Nós não podemos praticar boas obras para sermos salvos. Quando não temos o Senhor, nossas obras são trapos de imundície, mas depois que recebemos o Senhor, Ele espera de nós boas obras. As boas obras, Efésios 2:10, que Ele preparou de antemão para que nós andemos nelas. Então o Senhor se manifesta, trazendo a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar. Seremos então purificados definitivamente como um povo exclusivamente seu, um povo que é zeloso de boas obras. Então nós aguardamos a nossa bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Estamos esperando essa sua manifestação. E aí nós vemos então Paulo falar novamente sobre isso em Colossenses capítulo 3, versículo 4, quando Cristo, que é a vossa vida, que é a nossa vida, se manifestar de novo, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Nós seremos manifestados quando Ele se manifestar em glória, seremos manifestados em corpos gloriosos. E João fala isso com muito mais clareza e profundidade. Em 1 João capítulo 3, versículos 2 a 3, nós lemos o João falando o seguinte, o apóstolo João: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo aquele que
que tem nele esta esperança, assim como ele é puro. Então veja que João está revelando que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, haveremos de vê-lo como ele é. Paulo acabou de falar que nós nos manifestaremos em glória, e isso combina exatamente com o que Paulo ensina em 1 Tessalonicenses capítulo 4, de 15 a 18. Ele está falando então, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso, que nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, quando o Senhor se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Quando o Senhor nos chamar para o encontro com Ele nos ares, seremos arrebatados. Mas quando você vai para 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 a 55, você vai encontrar Paulo falando então que os mortos ressuscitarão incorruptíveis e seremos transformados. É necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, o que é mortal da imortalidade. Então essa transformação física que nós precisamos experimentar para subir aos céus, para encontrar com o Senhor, esta obra é uma obra que acontece em nós no momento da manifestação do Senhor, quando Ele aparece nos ares com o nosso Deus e nos chama para o encontro com o Senhor, do Senhor nos ares, quando Ele se manifesta, então para sermos arrebatados, para estarmos com Ele, seremos transformados. O arrebatamento, então, quando você encontra textos na Bíblia falando de manifestação do Senhor Jesus associado a eventos dos últimos dias, estamos falando de um único evento. Algumas vezes a palavra manifestação é usada para alguém aparecer, quando o Senhor Jesus ia para a festa, da festa das luzes, então você tem que se manifestar, aparecer. É claro que o contexto ali é outro, ele não está falando desta manifestação. Então é importante você marcar esses textos que falam da manifestação do Senhor, porque há vários textos na Bíblia que falam de profecia. Como eu te falei já, a Bíblia ela como que passou por um reset, uma atualização de software. Não a Bíblia que você tem no seu computador, no seu celular, mas a sua Bíblia de papel passou por uma atualização, e quando você começa a ler, o Senhor começa a revelar acerca dos últimos dias. O arrebatamento da noiva é a manifestação do Senhor Jesus, são o mesmo evento, como eu mostrei para você. E é importante que você tenha isso claro na sua memória, nos seus estudos, e você possa aprofundar para estar pronto para encontrar com Ele quando Ele se manifestar. A manifestação do Senhor é o fato que a igreja mais anseia e mais espera. Nós ansiamos estar com o Senhor, ansiamos encontrá-lo. E é fundamental que você e eu estejamos prontos para este momento, preparados para encontrá-lo. Como é que nós fazemos isso? Guardando a palavra do Senhor Jesus, guardando os mandamentos do Senhor Jesus para a nossa vida cristã, aprofundando, conhecendo e principalmente obedecendo uma ordem dele que eu sempre vou falar aqui nas nossas ministrações. Vigiai e orai. É uma ordem. Vigiai e orai para que sejais achados por dignos de escapar de todas estas coisas que virão e estar de pé diante do Cordeiro. Que possamos obedecer os mandamentos do Senhor, porque para aqueles que obedecem a sua palavra, aqueles que vigiam e obedecem a sua palavra e oram, estão em comunhão, estão em oração, estão em consagração, a estes ele vai se manifestar, porque a estes ele ama. Então eu fecho com este texto do Evangelho de João 14. Nós precisamos guardar a palavra do Senhor, amar a sua vinda para que Ele nos ame e se manifeste a nós. Junte os textos, comece a formar o quebra-cabeças. Você precisa saber o que você está fazendo e o que você está esperando, segundo a palavra do Senhor. Esta é a maneira que eu creio. Não posso dizer é assim, eu me empolgo, mas é assim que eu creio. Por estes textos, eu espero que você possa se dedicar também a estudar. Deus te abençoe, em nome de Jesus.